exatamente como será hoje, né? Nós temos uma reflexão para o dia, esse dia especial, de certa forma, 7 de setembro, uma coincidência eu por aqui nesse dia, para falar sobre 7 caminhos para a Igreja Luterana abençoar o Brasil. Eu acho que tem algumas contribuições que a Igreja Luterana pode fazer para o Brasil hoje. É claro que todas as igrejas podem contribuir de alguma forma, e alguns dos pontos que eu vou levantar aqui, eles são gerais. Qualquer igreja pode contribuir nesse sentido. Mas outros são específicos para a Igreja Luterana. Eu acho que são contribuições que a Igreja Luterana, especificamente no nosso contexto e por causa do nosso pensamento, por causa da nossa história, da nossa teologia, nós podemos contribuir de forma mais direta, né? Muito bem. E não há também, eu só estou anotando aqui também o pedido de oração do Bruno aqui, não há também uma ordem aqui nesses 7 caminhos, uma ordem que seja de importância ou de prioridade, né? Todos os 7 pontos assim, eles devem acontecer cotidianamente e não há uma prioridade aqui ou maior importância. Eu não pus o primeiro como o primeiro para destacar, nem o último como o último para destacar. Talvez o último como o último para ter um fechamento, né, um pouco mais urgente assim. Mas vamos lá, né? Sem delongas, 7 caminhos para a Igreja Luterana abençoar o Brasil. O primeiro caminho, me parece importantíssimo, é fazendo oração, né? Orando. Esse é um caminho para a Igreja Luterana abençoar o Brasil hoje, né? Hoje eu digo no nosso tempo. E essa oração, ela pode ser individual ou comunitária. E, na verdade, ela precisa acontecer como algo individual e também comunitário. Como individual, porque você não necessariamente sempre só orando pelo Brasil que você abençoa o Brasil. Mas você está orando por pessoas que estão ao seu redor. Você está orando por pessoas que você vê sofrer. E isso abençoa o país, né? Isso abençoa alguém que está nesse país, e isso há uma consequência para o país. Orar individualmente por pessoas que se apresentam a você, né? Pessoas que têm uma história, que mostram situações que te levam a ter compaixão e a colocar-se em oração por essa pessoa. Também comunitariamente, como igreja nós oramos pelas pessoas que sofrem, oramos pelas dificuldades que enfrentamos, como coletividade também. Tem um momento da nossa liturgia que é especialmente significativo para isso, que é o Kyrie, né? Quando dizemos, Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Esse clamor é um clamor para que Deus se apiede de nossa condição, para que Deus olhe para o sofrimento humano, para as dificuldades que a humanidade tem vivido. Não é simplesmente um pedido de perdão. Inclusive o Kyrie vem depois da confissão e absolvição, né? O Kyrie é um clamor pelas pessoas, é um clamor pelo socorro divino. E a igreja faz isso. A igreja clama por socorro divino. E nós fazemos isso pelas pessoas do nosso país. Então, também, né? Então, a primeira forma, o primeiro caminho para a Igreja Luterana abençoar o Brasil hoje, me parece, é oração, fazendo oração. Vamos para o segundo, né? O segundo caminho para a Igreja Luterana abençoar o Brasil hoje é vivendo a vocação, vivendo da forma correta a vocação. Nós temos no pensamento luterano esse destaque desde o século XVI, né, para o fato de que a nossa vida diária, nas nossas diversas ocupações, não só profissões também, mas papéis sociais, né, a nossa vida é importante, a nossa vida faz parte da vida cristã, isso é vida abençoada por Deus e é vida vivida para Deus. Viver a nossa vocação como oportunidade para servir abençoa o nosso Brasil, né? Porque eu vivo isso na minha cidade, eu vivo isso no meu bairro, no meu entorno, no meu trabalho, eu me relaciono com pessoas
não como alguém que trabalha simplesmente para ganhar o pão, mas alguém que trabalha para abençoar as pessoas, para servir com o meu trabalho. E eu faço isso, é bom dizer, né, no pensamento luterano sobre as vocações, nós fazemos isso na fé, nós fazemos isso diante de Deus, né, como servindo ao Senhor, porque de fato estamos fazendo isso. E se trabalhamos assim, qualquer que seja a nossa profissão ou papel social, se trabalhamos como servindo a Deus em nossa vocação, nós vamos trabalhar de forma honesta, nós vamos trabalhar com disposição e vamos trabalhar com esmero, com cuidado, para fazer bem o que fazemos. E pessoas fazendo isso, né, cada pessoa da Igreja Luterana lembrando disso pela manhã, eu vou trabalhar, não é só para ganhar pão de cada dia, mas é para abençoar pessoas pelo meu trabalho, cada luterano fazendo isso, é uma bênção para esse país também, né? É uma forma de abençoar esse país também. E eu já vou para o terceiro caminho. O terceiro caminho, então, o primeiro seria fazendo oração, depois vivendo nossa vocação, como devemos vivê-la diante de Deus. E o terceiro ponto, o terceiro caminho para abençoarmos este país é agindo com caridade, agindo com amor cristão. Isso é tão importante e não é algo acessório, né? O amor cristão na nossa vivência como pessoas luteranas não é algo acessório opcional. Na nossa liturgia da Ceia do Senhor, na nossa liturgia mais usada na igreja, a liturgia número 2, nós temos a ação de graças, ali após a ceia, em que nós agradecemos a Deus pelo dom da salvação que recebemos, e dizemos assim, que este nos fortaleça a fé em Ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. A fé e a caridade não são coisas que competem. Na verdade, nossas confissões dizem que onde há fé, aí também, necessariamente, há amor e esperança. A fé nunca vem desacompanhada de amor e esperança. E aqui também, né, da mesma forma que a oração pode ser vivida e praticada de forma individual e comunitária, também o amor, ele pode e deve ser vivido, praticado de forma comunitária. O amor também não é algo para ser simplesmente do âmbito particular, nem somente do âmbito da congregação. A congregação ama porque cada cristão ama, né? Tem que ser assim. Se não for assim, seria algo artificial, seria algo feito por ordem, né? Por alguém mandando acontecer, e não deve ser assim. Então, como que você vive a caridade, o amor cristão, de forma comunitária e individual? De forma individual, no seu dia a dia, você pode muito bem olhar para os lados e ver pessoas que precisam do socorro, de algum socorro que você pode oferecer. Se você não pode, mas você pode convidar mais alguém a fazer isso, mais alguém a te ajudar nesse socorro, talvez até a própria congregação. Ter esse olhar de compaixão, estar disposto a agir com amor para com o próximo, abençoa esse país. Porque socorre pessoas desse país, como pessoas no mundo inteiro que sofrem momentos de dificuldade. Seja momentos de dificuldade por questões financeiras, por questões de saúde, o que quer que seja, de solidão. Amando o próximo, nós abençoamos as pessoas e assim abençoamos esse país também. Sempre lembrando, né, é bom quando falamos disso de abençoar o próximo e de amar o próximo. É claro que vocês pensam em ação social, mas não pensem em ação social como algo próprio da missão, né, da missão do evangelismo. Né? Não, nós amamos o próximo porque somos ordenados a fazê-lo por Deus e porque Deus coloca em nós o seu amor. Por isso nós vamos e amamos. Inclusive, não amamos as pessoas simplesmente para que elas saibam que a Igreja Luterana ama. Nós amamos porque queremos amar inclusive os que são da Igreja Luterana. Né? Olhar para o lado inclui também olhar para os que são da família da fé. E amar os que são da família da fé. Paulo chega a dizer, né, primeiro aos da família da fé. Será que na congregação não tem alguém precisando de ajuda?
Será que às vezes não nos apressamos a ajudar outros e deixamos de ter atenção para as necessidades dos de dentro, né? Isso também é importante. Isso é amar verdadeiramente e não mobilizar algo para uma meta, que seria a meta de ter uma ação social, né? Amar no dia a dia cada pessoa, amar como congregação aqueles que precisam. Isso ajuda e abençoa o nosso país também. Esse era o terceiro ponto, né? Então, recapitulando, orando, vivendo a vocação, agindo com caridade, aqui individual e coletivamente. E o quarto ponto, nós também abençoamos esse país proclamando o Evangelho. A proclamação do Evangelho, é óbvio que é uma tarefa que a gente não pode deixar de lado de forma alguma e em momento algum. Nós devemos proclamar o Evangelho e fazemos isso na igreja. Mas por que mencionar isso então, né, que a Igreja Luterana abençoa o país proclamando o Evangelho, se é algo tão óbvio? A questão é que no contexto religioso em que nos encontramos, há tantos grupos que se denominam cristãos, usando o nome de Jesus, mas pregando de tal forma que o Evangelho fica tão escondido, que é possível sim alguém até frequentar uma igreja e não conhecer o Evangelho na sua pureza. Por isso, uma forma da Igreja Luterana abençoar o Brasil é deixar o Evangelho evidente, e é insistir em evidenciar o Evangelho de Jesus Cristo. É contar para as pessoas sobre o perdão que há em Cristo. E por que isso abençoa o país? Porque isso abençoa as pessoas que habitam aqui. Porque isso abençoa os brasileiros com algo que é o que há de mais importante para a vida humana, que é a salvação eterna, que é a novidade de vida. Isso as pessoas precisam ter. As pessoas precisam conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho faz com que brasileiros deixem de ser somente brasileiros e passem a ser cidadãos da nova terra, cidadãos da pátria celestial, né? E não há presente maior a dar a ninguém. Não há o que fazer a ninguém que seja mais importante que isso. Então nunca deixemos de perceber que simplesmente a nossa proclamação do Evangelho, que acontece todos os domingos nas congregações, todos os sábados, nos estudos, no dia a dia das pessoas cristãs que compartilham a palavra de Deus, isso é uma forma de abençoar as pessoas desse país. E não abrimos mão disso de forma alguma. Esse é o quarto ponto. Como eu disse, não há uma ordem de importância aqui, né? Todos os pontos são importantes, todos os pontos são estritamente necessários. Mas vamos para mais um, né? O quinto ponto, sendo uma igreja séria. Isso tem a ver com o ponto anterior também, que olhando para o cenário religioso, de fato, né, o ponto 4, proclamando o Evangelho, nós vemos que falta, em muitos contextos cristãos, ditos cristãos, a proclamação do Evangelho com clareza. Muitas vezes as pessoas usam a religião para manipular os outros, para conseguir dinheiro, para manter pessoas sob seu poder. E não sempre a igreja está aí para pregar o Evangelho, né? Nós queremos estar aqui para pregar o Evangelho, mas também, o quinto ponto, sendo uma igreja séria. Por que eu digo isso? Eu tenho conversado com muita gente de diferentes igrejas e que vem de diferentes igrejas, né? Não aqui do Rio simplesmente, mas do país inteiro, na verdade. E há uma desilusão muito grande com as igrejas, por questões éticas muitas vezes. Também por questões teológicas, por questões de que o ensino não é claro, isso existe. Mas muitas pessoas desistem, desanimam da vida de igreja por questões éticas, por escândalos, né? E ser uma igreja séria e insistir em sermos uma igreja séria é uma obrigação que nós temos. Sabe por quê? Porque as pessoas que vêm de outras igrejas desanimadas, se sentindo assim, sem esperança, até para poderem congregar em algum lugar, elas olham para a igreja luterana algumas vezes, e várias me disseram isso, e dizem assim, pelo menos tem essa igreja séria nesse país. Pelo menos aqui eu sei que não vai acontecer esse tipo de coisa. Pelo menos aqui eu sei que vai haver um cuidado.
Então, nós temos esse dever. É claro que alguém pode dizer assim, mas há uma crise na pós-modernidade dessa falta de identificação do sujeito com uma instituição, dessa falta de valorização de um agrupamento, de uma coletividade, de permanecer unido a uma instituição. Isso pode ser verdade, mas talvez haja uma crise aqui dessa identificação da pessoa com a instituição na pós-modernidade, talvez, mas certamente há uma crise ética. As pessoas percebem isso hoje em dia. Claro, hoje em dia as notícias também circulam muito mais, então as pessoas veem claramente que em muitos lugares há uma hipocrisia marcada, né? Há uma hipocrisia notável e elas desanimam mesmo, né? E aí as pessoas às vezes vêm com uma conversa assim, mas se entrou para a igreja por causa de Jesus, não ia sair por causa de pessoas. Eu vou dizer assim, né? Cuidado com isso, né? Cuidado. E como eu vejo pessoas olhando para a igreja luterana com esperança, eu insisto, sejamos cuidadosos com o nosso padrão ético. Sejamos cuidadosos porque, de fato, escândalos vão surgir, mas que não surjam por nós, que não surjam entre nós, né? E que as coisas sejam tratadas sempre com seriedade. Isso, para a gente continuar sendo uma igreja séria, precisa acontecer, né? Esse era o quinto ponto, né? O quinto caminho que nós podemos fazer para abençoar o Brasil, porque o Brasil precisa, né? As pessoas brasileiras precisam olhar para uma igreja e dizer assim, olha, que bom que aqui as coisas vão acontecer de forma séria, né? É muito triste quando isso não acontece, quando não é possível ter isso, né? Eu vejo pessoas assim realmente com lágrimas nos olhos dizendo foi muito dolorido e não dá mais, né? Eu vi pessoas de diversas igrejas dizendo isso. O sexto caminho para a IELB e a Igreja Luterana abençoar o Brasil é ensinando a doutrina dos dois reinos, é ensinando que igreja é igreja, Estado é Estado, que igreja não quer ocupar o lugar do Estado e que o Estado não pode querer também ocupar o lugar da igreja. Que a igreja prega o Evangelho e salva vidas por meio da proclamação dessa mensagem. A igreja não dita normas sociais para todo mundo. O Estado, por sua vez, ele mantém a ordem e a segurança, ele sustenta as pessoas, possibilitando que haja o pão à mesa, mas ele não dita regras da igreja. Ele não prega o Evangelho e ele não perdoa pecados. A gente precisa dessa distinção porque hoje há uma confusão e o Brasil precisa ser abençoado por essa clareza, porque isso prejudica não só um lado, mas os dois lados, né? Quando igreja e Estado perdem a noção de quem é quem, igreja e Estado saem perdendo, na verdade, né? Isso é algo muito presente na tradição luterana e que precisa ser compartilhado, precisa ser ensinado para evitar uma série de possíveis desencontros e problemas que surgem por aí, né? Não vamos misturar então os dois reinos, vamos valorizá-los. Nós vamos, como igreja, eventualmente dizer algo ao Estado, como sua consciência. É claro que hoje isso é muito mais complexo de acontecer do que lá no século XVI. Nós temos um sistema político muito diferente, nós temos um contexto social também muito diferente, mas a igreja ainda pode dizer, olha, Estado, cuidado, né? Cuidado com isso aqui. Nós como igreja dizemos assim, né? Nós como igreja temos isso como importante, mas nós não vamos nos assentar no espaço que não é da igreja, né? Isso nós não vamos fazer. Não é assim que a igreja abençoa o país. A igreja abençoa o país sendo igreja. E o sétimo, e talvez a tarefa mais urgente, né? O sétimo caminho para a igreja luterana abençoar o nosso país, acolhendo e promovendo paz em meio aos conflitos políticos. Nós precisamos fazer isso e nós temos tudo para fazermos isso. Num contexto em que muitas vezes pessoas de diferentes posicionamentos políticos
são repudiadas em algumas igrejas. Nós precisamos deixar claro que na Igreja Luterana as pessoas não são julgadas com base em seu voto, em sua simpatia por um político ou outro, por um partido ou outro. Nós temos que deixar isso claro. Isso é parte de nossa forma de ser. Enquanto eu vejo também maus exemplos por aí. Eu vejo pessoas também machucadas por igrejas porque não se alinham exatamente naquele posicionamento político da liderança, e de repente são pessoas que são perseguidas ali, que são criticadas o tempo todo, que têm até o seu estatuto de pessoa cristã colocado em dúvida, né? Porque você não é da nossa linha, da linha da igreja, você não está bem inserido aqui, né? Será que você é cristão mesmo? Isso é muito triste de ver, e as pessoas podem olhar para a Igreja Luterana e ver um caso diferente. Aliás, muita gente já me disse isso, né? Que bom que vocês existem e que há isso de diferente aqui, que vocês não vão impor às pessoas um caminho político específico, que vocês vão deixar as pessoas com a liberdade para pensarem como pessoas maduras e adultas e decidirem o que fazer, né? O que entender nesse cenário todo. Exatamente, nós precisamos dar esse bom exemplo também de convivência, né? De saber que numa mesma congregação nós temos eleitores de um lado, do outro, e que não por isso as pessoas vão ficar se engalfinhando, né? Não por isso as pessoas vão ficar inimigas umas das outras, mas elas vão reconhecer que tem algo muito maior que as une, que essas diferenças são motivadas por diversas causas, inclusive por um raciocínio diferente, né? As pessoas têm personalidades diferentes, ênfases diferentes, prioridades diferentes, perspectivas sobre economia diferentes, né? Então cada uma vai fazer a sua opção. Isso cabe, no âmbito político aqui, cabe usar a razão para fazer isso, né? Cabe algo que vai além do espiritual. E por isso a igreja não decide em quem as pessoas votam. Isso, as pessoas são adultas, não são pessoas tomadas pela mão para atravessar a rua, para trabalhar, para qualquer coisa. Não, isso é do âmbito da vida civil, né? Do âmbito da vida que a pessoa tem que ter essa maturidade, né? Claro, a igreja vai dizer, exerça a sua vocação, também a sua vocação de pessoa que vive num país democrático, de forma responsável. Né? Exerça isso de forma responsável, como servindo a Deus e ao próximo. Pronto. Agora, como você vai fazer isso? Não é a igreja, não são os líderes que decidem isso, né? Por isso, é bom lembrar, né, isso foi bem lembrado na última Convenção Nacional e ratificado, pastores e congregações da nossa igreja não tomam partido, não entram na questão da política partidária. Não é uma decisão do pastor, eu não vou fazer isso. Não, isso é norma da nossa igreja. Pastores não têm participação na política partidária, né? Não podem ter, é bom lembrar. E aí surge uma questão, né, que está até discutida também, né, na Convenção Nacional, que é assim, mas pastores não têm liberdade de expressão, né? Como pastor eu não posso dizer assim, eu vou votar em não sei quem por isso. E a conclusão a que se chegou né, embora eles tenham liberdade de expressão, nesse assunto específico, para o bem da igreja, ele vai abrir mão da sua liberdade de expressão, se ele quer ser pastor. Se alguém diz assim, eu sou pastor, mas agora na minha rede social eu vou escrever não como pastor, mas como uma pessoa qualquer. Pastor é pastor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você nunca vai dizer algo não como pastor. Essa é a verdade. E por que isso é importante? E aí eu volto, por que eu estou falando disso aqui? Porque para nós acolhermos as pessoas todas, independente do seu posicionamento, para nós promovermos a paz em nosso meio, em meio a esses conflitos políticos, nós precisamos que os líderes tenham essa parcimônia, que os líderes não se alinhem claramente com um caminho, né, como que apoiando um dos lados,
Porque se isso acontece, naturalmente, muita gente da congregação da igreja vai pensar, bom, o pastor está fazendo certo, né? Pessoas mais simples, então, vão pensar, não, o pastor decidiu, ele é sábio, né? Ele está fazendo a coisa certa, então todo mundo devia se encaminhar por ali. Mesmo que o pastor não use o púlpito para isso. Se ele usar o púlpito, ele deveria ser advertido no mesmo dia, né? Isso já é um absurdo do absurdo. Mas mesmo fora do púlpito, né, ele pode criar uma influência, ele pode gerar uma influência que não lhe é devida, porque ele não foi chamado para o ministério para isso. Né? Ele não foi chamado ao ministério para fazer política partidária, ele foi chamado para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. Né? Então isso é importante também nós sabermos. Às vezes as pessoas até estranham assim, né? Isso já vi acontecer de perto, a pessoa estranha assim, por que o pastor de tal igreja apoiou tal candidato, o outro de tal igreja apoiou tal outro candidato, e por que o meu pastor luterano não faz isso? Né? Por que o meu pastor luterano, eu nem sei em quem que ele vai votar? Né? Você não sabe, você não vê o seu pastor luterano apoiando um candidato ou outro, porque ele está cumprindo o seu papel devidamente. Por isso você não sabe. E está certo que isso aconteça assim, isso é norma da igreja e tem esse propósito, de que a igreja seja um lugar de acolhimento, de convivência pacífica. E que isso também seja visto pelas pessoas. Que as pessoas percebam assim, olha, tem até famílias que brigam nessa época por causa de política. Mas eu sei que tem uma congregação aqui, uma tal de luterana, em que tem gente que às vezes até vejo um carro parando com adesivo de um candidato, carro parando com adesivo do outro candidato, e de repente essas pessoas estão se abraçando ali, essas pessoas estão participando juntas do culto. O que tem de diferente nesse povo? O que tem de diferente que faz isso, eles se respeitarem dessa forma? O que tem de diferente nesse povo é o amor cristão sendo vivido sem hipocrisia. Nós precisamos disso. E nós precisamos que pastores de congregações continuem cuidando para que isso aconteça. 7 caminhos, então, para a Igreja Luterana abençoar o Brasil hoje. Oração, viver a vocação no dia a dia, com integridade, honestidade, disposição. Agir com caridade para com o próximo, seja individualmente, seja coletivamente. Proclamar o Evangelho com toda clareza e insistir nisso. Ser uma igreja séria, ser uma igreja muito séria, num contexto em que as pessoas duvidam demais da seriedade das igrejas. Ensinar a doutrina dos 2 reinos e acolher e promover a paz em meio aos conflitos políticos. Não ceder, não deixar que a guerra que há lá fora seja uma guerra também entre nós. Nós não podemos aceitar isso. E que a paz de Cristo guarde o nosso coração e nos encaminhe para que nós possamos realmente ser uma bênção para este país.